Bom, ontem, rodada de Libertadores, quatro brasileiros entraram em campo. O Santos venceu o Boca Juniors na estreia de Fernando Diniz, que foi expulso, inclusive. O Internacional perdeu para fora de casa. É impressionante como o time do Miguel Ramírez não consegue vencer e fazer bons jogos fora de casa, fora do Beira-Rio. E o Palmeiras venceu o Independiente Del Valle fora de casa e fez história. E o Flamengo foi no Chile para ficar apenas um empate em 2-2 contra a União na Calera. Bom, vamos falar do Flamengo. O Flamengo começa muito mal a partida. Nos primeiros 20 minutos o Flamengo pareceu que não entrou em campo. E a surpresa na escalação foi Hugo Souza no banco, né? Hugo Moura no banco, me desculpe. E a entrada de Gabriel Batista no gol. O Gabriel Batista, que é considerado o terceiro goleiro do Flamengo, entrou como titular nessa partida. O Hugo Souza, o Neneca, estava disponível para campo, mas o Rogério Ceni preferiu o Gabriel Batista. O Gabriel Batista fez uma boa partida, seguro com a saída de bola, dando uma qualidade a mais na saída de bola do Flamengo. Fez boas defesas. Não teve culpa nenhuma nos dois gols que o Flamengo levou. E foi muito bem o garoto do Ninho. O Bruno Viana, logo aos 8 minutos, faz um fiasco, né? Ele erra duas vezes. Ele erra primeiro, o próprio Gabriel Batista salva. Ele erra a segunda. O Gabriel Batista tenta defender, mas aí já era tarde. Bruno Viana muito mal, não só pela falha no início do jogo que resultou no gol, mas por todo o contexto da partida. O Bruno Viana não fez um grande jogo. Foi muito mal o zagueiro do Flamengo. E no segundo gol, o Bruno Henrique sobe, mas ele abaixa, a bola bate no pé do Arão, morre nas redes rubro-negras e 2-0 pro União na Calera. Aí o Flamengo volta a campo, já começa a dominar as ações da metade no primeiro tempo, faz o 2-1 com o Gabigol de pênalti, que passa o Galinho, passa o Zico e se torna o maior artilheiro da história do Clube de Regatas Flamengo em Libertadores. E o Flamengo no início do jogo, no segundo tempo, volta pressionando, abafando, criando chances, mas com muita pouca eficácia e muito pouco volume de grandes chances criadas. Eu gostei daquela alternativa que o Rogério Ceni usou. Aquilo lá é o desespero total quando tá perdendo jogos, mas eu achei bem organizado, que é você tirar um volante, colocar o Pedro, fazer uma dupla Pedro e Gabigol na frente, descer um pouco não, manter o Ayrton Ribeiro lá no meio, Arrascaeta e Bruno Henrique, uma trinca um pouco mais atrás, o Diego fazendo aquela contenção, mas também indo para frente, e o Isla como se fosse um ala, e também Arão, um zagueiro, e o Felipe Luiz na defesa. Eu gostei bastante, achei bem interessante aquela formação que o Flamengo criou mais chances quando foi para aquele esquema, mas poucas, não fez muito volume de jogo pela posse que tinha que ter feito um pouco mais. Uma atuação ruim do Flamengo, não foi uma boa atuação, foi uma das piores na temporada. Essa e o jogo do Vasco contra o Vasco. Essa eu acho que essa com certeza foi a pior em Libertadores. E o time tem que melhorar muito na parte defensiva, porque o Flamengo perdeu esse jogo para ele mesmo. A União na Calera, com todo respeito, é um time muito fraco, muito ruim. Não vai se classificar para a próxima fase da Libertadores, muito difícil. O Flamengo acabou perdendo, empatando, né, com ele mesmo, por causa de dois erros gravíssimos na defesa e mais um de bola parada, vale destacar isso. Bruno Viana muito mal, Gabriel Batista muito bem, Pedro entrou e deu um novo fôlego. Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro não estavam no seu melhor dia, e quando esses três não conseguem produzir, fica difícil para o Flamengo vencer e virar jogos. Mas saiu com um pontinho importante do Chile, chega a 10 e está praticamente classificado. Enfrenta o Vélez, a LDU dentro de casa, provavelmente vai pontuar. Então acho que o Flamengo tem grandes chances de se classificar e deve se classificar para a próxima fase. Mas o Rogério Ceni tem que parar de olhar um pouco para o ataque e pensar um pouco mais na defesa, porque a defesa não se acerta
desde a saída do Pablo Mari. Vem encontrando problemas, gastando milhões. Gastou milhões no Bruno Viana, no Gustavo Henrique, no Léo Pereira e não encontra soluções. Teve que puxar o Arão, que era volante, para a defesa para tentar corrigir. Mas está na hora do Rogério tentar arrumar essa defesa. E eu não sei o que acontece, que os zagueiros do Flamengo estão com tanta falta de confiança em atuar pela equipe rubro-negra. E o Palmeiras venceu por 1-0 o Independente Del Valle a mais de 2.800 metros de altitude, a nível acima do mar, e fez história. Foi a primeira vez que o Independente Del Valle perdeu em uma competição internacional na sua casa. Gol de pênalti, Rafael Veiga. O Del Valle teve 70% de posse de bola, teve mais chances criadas, pressionou, fez um bombardeio no gol do Palmeiras, mas o Palmeiras saiu com a vitória e está classificado, para as oitavas de final da Libertadores. Tem a melhor campanha até aqui, são 100% de aproveitamento, o único clube brasileiro 100% de aproveitamento. O Abel Ferreira vem fazendo um trabalho muito consistente. 70% de posse de bola pro nível do Palmeiras. Deixar um adversário ter 70% de posse de bola, chutar 20 vezes ao gol, não é comum. Até criticaria, mas são 2.800 metros de altitude. O que interessa é você balançar a rede pelo menos uma vez e tentar se defender e não tomar gols. E foi isso que o Palmeiras fez. Um futebol cirúrgico que deu uma vitória histórica para o Palmeiras. Não vou criticar o desempenho, a posse de bola, porque eu acho que o Palmeiras entrou com uma estratégia, o Abel Ferreira entrou com a estratégia e cumpriu ela muito bem, que foi fazer um gol logo nos 25 minutos do primeiro tempo, porque o segundo tempo é muito desgastante, e segurar. E foi isso que fez com maestria, e o Palmeiras venceu na altitude de Quito pela primeira vez na história e fez história, o Alviverde imponente. Certinho? Os times brasileiros muito bem nessa Libertadores, acho que todos vão se classificar. O Santos reagiu de uma forma bem interessante, Flamengo muito bem, Palmeiras muito bem, São Paulo joga hoje contra o Rentistas, pode confirmar sua classificação, provavelmente vai. O Atlético Mineiro, ainda pela derrota, né, na altitude também, mas depois o time melhorou demais seu futebol e também vem muito bem. O Inter, que está um pouco mais embolado. Temos ali 3 com 6 pontos. O Inter vai ter que fazer pontos, vai ter que pontuar. Precisa de pelo menos uma vitória para seguir na competição. Certinho? E é isso. Comenta aí se você gostou, concordou com a minha opinião. Se inscreve no Nutrition FC, que é muito importante. Até a próxima e evoluindo sempre.